Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, muita satisfação por mais essa oportunidade de estudo que a nossa querida Casa de Emmanuel nos traz toda semana, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Essa família aqui que já se reúne desde lá do início da pandemia. Muitos foram adentrando, se agregando, foram ficando e graças a Deus estamos aí firme e forte nos nossos estudos. Bem, hoje vamos dar continuidade, vamos adentrar o capítulo 169. Nossa querida Ana Cláudia vai nos guiar na noite de hoje, então convido também a fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar e agradecer a Deus a oportunidade. Que nosso Pai Santíssimo possa estar nos abençoando, nos orientando, Emmanuel e toda a falange do bem esteja nos orientando nesse estudo de hoje, que possamos também, Senhor, agradecer por tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então compartilhar aqui nosso texto. Então, o texto hoje é o 169, né, do Caminho, Verdade e Vida, do nosso estudo, que o título é No Quadro Real. Jesus falou, né, uma frase de Jesus, onde está em João 17:14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. E aí eu também vi, né, que todo o capítulo 17 é uma conversa, né, de Jesus com Deus, é uma prece maravilhosa, né? E aí ele também diz no versículo 15, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. E aí eu coloquei aqui, este título e texto é muito bem colocado, nos traz para um despertar crescente nos ensinamentos do Cristo. Quando Jesus fala, o mundo os aborreceu, ele falava dos discípulos e seguidores, que já estavam desapegados do mundo carnal. Seus propósitos já eram outros. As palavras que Jesus trazia, muitas vezes em parábolas, para o melhor entendimento daquele povo, e ao desencontro com o regime e o poder daquela época, criando resistência que vemos até hoje. Mais alguém quer colocar? Ana, você resumiu bem essa passagem, né? E eu tinha só colocado aqui, né, como você disse, né, que é um texto belíssimo, e é belo mesmo, né, quando a gente vai ler todo essa passagem de Jesus, né? Eu coloquei aqui que essa rogativa, né, que ele faz ao Pai, né, para quem está lendo esse texto, né, a gente tem assim a certeza absoluta desse amor que ele tem por todos nós, porque naquele momento ele roga a Deus pelos discípulos, mas hoje a gente se colocando nesse texto, ele está rogando também por nós, né, que ainda temos tantas dificuldades, tantas fraquezas, né, nesse caminhar, né, para seguir os passos dele. Então, eu achei muito interessante porque ele é conhecedor das fraquezas, naquele momento, a fraqueza, né, de Judas, de Pedro, e sabe também das nossas fraquezas de hoje, né? E ainda a gente sabe que aí a gente ainda pode contar com essa ajuda de Jesus, que está todo o tempo, né, nos chamando para que a gente possa seguir, né? Então, eu realmente achei isso muito o texto que João traz é muito belo. E a gente sabe que João tem todo um olhar diferente de todos os apóstolos, né, que fez as passagens. João tem um diferencial que ele não narra a vida de Jesus,
né, ele tem um olhar de Jesus por um outro ângulo. Então, isso torna realmente muito belo esse texto, e trazendo sempre para os nossos dias, né? Então, muito bem, Ana, gostei. Exatamente. Ele sabe que ele não é desse mundo, mas ele vem a esse mundo não entende ele, porque ele não é desse mundo, mas ele está nesse mundo. É muito lindo. É o amor dele por nós, como falou muito bem a Julinha, né? Apesar de todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, ele não nega esse amor e está sempre disposto a nos amparar, não só naquela época, mas até agora, sempre. Né? É lindo, é muito lindo, realmente. E fala com a gente, né? Ele é o humano divinizado, mas é o humano. Ele se identifica com a gente lindamente, mas não vira a gente. Mas também não é Deus, né? É lindo isso. Não é, não é, não. Oh, uma paciência de Jó, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. Eu coloquei aqui: se você quer seguir o Evangelho, que é a luz sublime que Jesus nos deixou, não só com palavras, mas com exemplificação, não pode se deixar iludir. Só se deixa enganar quem quer. Conhecedores da doutrina, não podemos dizer não sabia, né? Que a gente se ilude com a facilidade do mundo, né? Com a facilidade todas essas facilidades que o mundo nos traz, e a gente acha que Cristo é isso, e não é, né? E não adianta a gente falar que não sabia, né? Porque conhecedores, não só os conhecedores da doutrina, né? Mas todo cristão, né? Todos que se dizem cristão conhecem os ensinamentos do Cristo, pelo menos deveriam conhecer, e sabem que não é as facilidades desse mundo que vai nos trazer a vitória, né? Não, não. Só para completar aqui, Jesus nunca disse que estaríamos blindados das dores, dos problemas do mundo, né? Mas sempre receberíamos o auxílio, mesmo que o corpo pode sofrer, mas o espírito não é? Ele complementa assim. Só isso, a palavrinha. Essa passagem me lembra muito. Ô, Julinha, quer falar primeiro? Pode falar. Depois eu. Então depois você fala. Então, quando essa passagem me lembra as pessoas inescrupulosas, né, que distorcem a palavra em prol de obterem seus interesses, né, acima de tudo. Então, e muitos que se deixam enganar porque no fundo acabam achando bom aquele discurso, né? Quando ele ouve aquela palavra que é o que ele quer ouvir, quando ele consegue ver que aquela pessoa ali, aquele líder religioso está adaptando o evangelho
de forma a ficar mais confortável a ele, aí ele, gostei, eu acho que desse jeito tá melhor, desse jeito que ele fala eu gostei mais. E aí, tanto, né, isso é muito comum, às vezes as pessoas ficam pulando de uma igreja para outra, justo porque o discurso agrada, né, aquela forma que aquela pessoa fala, sendo que o evangelho é o mesmo, o que está mudando ali é essa deturpação. Então, quando ele diz ali que é o engano voluntário, né? Você fica ali adaptando o evangelho ao seu bel prazer, né? E não realmente praticando, porque quando a gente escuta realmente certas barbaridades aí, vindas de líderes religiosos, que a gente fala assim, não é possível, esse cara não está falando do mesmo Jesus da Bíblia, né? Mas, quando a pessoa gosta, né, quando de alguma forma aquilo lhe convém, aí você passa a seguir, né? Pode falar, Júlia. Então, eu também separei uma frase aqui para a gente pensar junto, né? A gente, eu coloquei aqui, ó, as lições contidas no Evangelho nos mostram ser indispensável aos aprendizes que se tornem cartas vivas a serviço do bem e da paz. Então, assim, tudo que o Evangelho traz para nós de aprendizado é para que nós nos tornemos cartas vivas, né? Essa expressão vem lá de Paulo, né? E o que essa expressão diz para nós, né? É ser o verdadeiro cristão, o homem de bem, né? Que é um homem que está no mundo e não no reduto do templo religioso. Quer dizer assim, você tem que estar no mundo, né, e fazer o bem, porque você está dentro de um reduto religioso, uma casa espírita, um templo, e se você aparentar ser bonzinho, isso não é louvor para nada, né? Porque lá dentro a gente está se sentindo realmente melhor. Agora, a gente tem que vivenciar essa carta viva no nosso dia a dia, né? Com a nossa família, com o nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, esses aprendizes, não adianta achar que vai ter facilidade, né? Porque você, estando dentro de uma religião, isso não é passaporte, né? Você não tem um passaporte para evitar as experiências que a gente precisa vivenciar. Então, assim, a necessidade do aprendizado e que a gente se torne referência para o outro. Não que a gente vá sair do mundo como os privilegiados e não vamos sofrer porque estamos seguindo uma determinada doutrina, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que a justiça de Deus ela vai operar sempre ao nosso benefício. Porque antes que chegue a justiça, vem sempre a misericórdia, para que a gente possa ressarcir nossas dificuldades, nossos débitos, mas com amor, porque Deus é amor. Então, precisamos ser essas cartas vivas e não ter benefícios porque somos espíritas, por exemplo, né? O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. Eu coloquei aqui, Jesus nunca prometeu vida fácil e bens materiais. Nós, espíritos ainda muito imperfeitos, muito ligados às facilidades e futilidades do mundo material, tentamos moldar o Evangelho ao nosso bel prazer. Ele nos fala, continuado esforço contra as sombras até a vitória do bem. O que é isso, senão o auxílio divino para conseguirmos domar os nossos caprichos, mesquinharias, egoísmo e orgulho, depurando nossos defeitos, lutando para o nosso amadurecimento do eu espírito e o autoconhecimento, seguindo os ensinamentos do Cristo.
Alguém quer colocar? Eu me lembrei da suntuosidade, né, das igrejas católicas, né, com aquele luxo todo, aquele ouro todo, né, o padre também com aquelas roupas caras, simbolizando o quê? Olha que eu sou maravilhoso, olha que eu sou. Isso é uma interpretação absurda, completamente absurda do que o Cristo pregou. Ele não pregou nada disso. A beleza do Cristo foi transformada naquela beleza daquela igreja, não tem nada a ver. Isso aí foi a cabeça das pessoas, né? Criando coisas, né? Né? Nesse parágrafo eu vou destacar o que o Emmanuel traz para nós, que ele fala esforço contra as sombras até a vitória final. Então, eu coloquei aqui, nossas sombras, né, são as nossas partes que não conseguimos ver, ou não reconhecemos, ou não aceitamos. São o acolhimento dos instintos que insistimos em controlar, como a raiva, o ódio, a inveja e tantos outros. A nossa vitória será a transformação do homem velho, a construção do homem de bem. Então, há necessidade que a gente possa reconhecer nossas sombras, para que a gente possa fazer o esforço de melhoria. Porque o momento que eu não me vejo, né, que eu estou mal, eu não tenho vontade de mudar, porque eu estou bem. Né? Então, assim, há necessidade da gente entender e querer com os nossos esforços, porque não é um esforço do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha filha, para que eu possa melhorar. É o meu esforço. E a gente tem, lá no capítulo 17 do Evangelho, no item 3, o sede perfeitos. Porque aí a gente tem, às vezes, umas ilusões dessa perfeição. Mas ali tem todo um apanhado do que a gente pode melhorar, né? Então, eu tirei só uma frase desse capítulo. E desse item 3, o homem possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Então, há necessidade desse esforço nosso para que a gente possa fazer nos tornarmos um homem de bem. A Julinha comentou essa questão, porque realmente quando a gente lê ali numa primeira vez, parece que ele está falando de combater algo fora, né? Porque, tipo assim, contra as sombras, não dá uma sensação de que não é, de que você, pelo contrário, você é o bem, né? Você é o bem que vai combater as sombras, como se as sombras fosse algo fora de você, né? Você é o combatente, mas não. As sombras são internas, né? Não é a sombra dos outros que a gente vai combater, são as nossas sombras. E aí eu lembrei de uma frase que eu li ontem, que eu até postei no meu Instagram, que é do Júlio Damasceno, lá dessa última palestra que ele deu lá de Pietro Baldi. E aí tem uma frase assim: se você não entender que também faz parte do problema, não vai conseguir ser parte da solução, porque a alienação o impede de ser útil, né? Então, é exatamente o que a Julinha falou. Enquanto a gente não se entender como parte do problema, se a gente achar que só porque a gente é espírita e agora nós somos o exército do bem, não somos. Nós até nós estamos nos alistando para aprender a fazer o bem, mas a gente tem que ter muito essa noção de que o mal não é o exterior. Não é esse o principal mal que você deve combater. Porque o mal exterior, ele é consequência do mal dos outros, que cada um tem que combater o seu. Então, na verdade, a gente tem que entender que nós somos parte desse problema. E esse mal exterior só acontece também, em parte, por culpa do nosso mal interior, que também está contribuindo para que isso se perpetue. Então, é muito importante essa consciência de que esse combate é interno, não é externo.
Esse combate é nosso, com a gente mesmo, e não com os outros. Muito bom, Julinho. Foi legal. Eu não tinha percebido isso até você falar, porque ali realmente dá uma sensação de combate externo. Vamos em frente. É o interno que pesa mais, é o interno que pesa mais. É claro, porque ele move o resto todinho, né? E também tem aquela coisa, né, que o mal não é o mal que te faz, né, mas é o mal que você faz aos outros, né? Então, a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Então, vamos lá. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas. É sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. Aí eu coloquei aqui. Não adianta nos dizermos cristãos e não agirmos como tal. Quantas vezes vemos e nos deparamos com situações e atitudes contrárias, apresentando por fora uma máscara, quando por dentro, no íntimo, o sentimento é totalmente diferente. Somos o sal da terra. Devemos ser nutrientes desse solo que estamos cultivando para a evolução do espírito e do mundo, com nossos atos, palavras, atitudes, pensamentos e sentimentos. Alguém quer colocar? Ana, eu quero sim, porque essa passagem, eu primeiro estudei com o Arthur e depois eu fui por uns outros caminhos para poder trazer mais conteúdo, primeiro para mim, né? Que eu digo que eu estudo para mim, para depois eu passar, né, nesse estudo aqui online. O Arthur fala desse sal da terra, né? E isso me chamou muito a atenção quando ele explica o sal da terra. Aí eu anotei aqui para não perder. Sal, você só sabe que passou quando você prova. Não aparece visivelmente. E depois, quando ele coloca sal da terra, né, aí já é uma outra expressão dentro do Evangelho. O sal da terra é um adubo. É um adubo, é o que cultiva a semente. Semente da vida cresce e prospera. Então, assim, a gente, para ser o sal da terra, a gente não precisa de visibilidade. Agora, é necessário que a gente seja esse adubo. O que é ser esse adubo dentro do Evangelho? É trazer, como ele diz ali, os princípios divinos no santuário, para o mundo inteiro. Primeiro, você precisa construir isso dentro da gente, no meu santuário íntimo, no meu coração. Isso que o Vitor falou. Você precisa primeiro fazer dentro para você mostrar fora. Né? Não é fora, é dentro para fora. Então, quando ele diz aqui, força de preservação dos princípios divinos. O que são princípios divinos? Aí eu trouxe lá. As leis de Deus. E onde estão essas leis de Deus? Na nossa consciência. Então, eu coloquei, precisamos aprimorar, ampliar e multiplicar os núcleos de aprendizado para a harmonia desses princípios divinos. Porque também a gente não constrói nada sozinho. Não adianta eu ter toda a lei de Deus bonitinha, né, que eu sei que está aqui, e eu me preparar só para mim, para eu crescer. Crescer como? Eu tenho que estar no mundo, né, sem ser no mundo, ou seja, vivenciar o que eu preciso, que as minhas experiências, para o meu aprendizado, para o meu crescimento espiritual, é feito aqui na Terra, em outros planetas. Né? Então, eu preciso ser esse sal para adubar. Adubar é o quê? Trazer essa mensagem do Cristo para fora, mas primeiro eu me transformando por dentro, ou seja, modificando esse homem velho. Julinha já tinha comentado, né, lá no primeiro parágrafo, aquela questão de que não adianta a gente ser um santinho, o famoso santinho do pau oco, né?
que por fora está tudo lindo, maravilhoso, a gente entra lá no centro, bota a nossa auréola bem brilhante, bota a nossa roupinha branca, a gente, sou quase um anjo. E aí, quando sai do centro, vira o capeta, né? Então, não adianta nada. Então, realmente, o mais importante é a prática, como você falou. Tem milhares e milhares de irmãos abnegados aí, que nesse instante estão cuidando de doentes, estão cuidando de pessoas necessitadas e que não são famosos, né? Não estão se mostrando, porque realmente não precisa, né? Não é esse o mais importante. O mais importante é que realmente você seja ali para o próximo, para aquele que está próximo de você, para aquele que convive com você, que você seja esse sal, que você seja realmente esse elemento que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas, mas daquelas que estão próximas de você. E não necessariamente mudar o mundo, como muitos acham que seria a nossa missão. Jesus deu essa prova, porque nenhum espírito é mais perfeito do que ele, aqui na Terra, pelo menos, que esteve aqui na Terra. E, no entanto, ele em nenhum momento veio para dominar o mundo, veio para impor a sua vontade. Pelo contrário, ele se entregou diante da vontade do mundo e se deixou crucificar exatamente porque esse era o exemplo que ele queria deixar, de que nada vai vir por imposição, né? As coisas precisam ser realmente sentidas e transformadas internamente no espírito. Porque a imposição ela só dura enquanto a arma está na cabeça. Depois que tirou a arma da cabeça, a pessoa vai lá e vai fazer tudo que ela queria fazer. Então, a imposição não muda nada, só realmente quando a pessoa entende e se transforma. Então, vamos lá. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Então, aqui tem algumas frases do Cristo, né? Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam, bendizei os que vos maldizem, emprestai sem nada esperardes, não julgues para não seres julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis atribulações. Aí eu coloquei aqui. Nessas frases estão o beabá da nossa mudança. Sabemos o quanto é difícil, como é grande o nosso desafio de transformação. Quem está disposto? Vamos ser vistos como tolos, ingênuos, sensíveis, fracos. Mas, como estas frases, Jesus também nos deixou as bem-aventuranças para nos acalentar e mostrar que é possível, sim, alcançar o reino de Deus e a nossa verdadeira casa. Eu peguei aqui uma frasezinha que eu vi sobre a bem-aventurança, a explicação sobre a bem-aventurança, e veio duas explicações que eu gostei muito, que fala assim: as bem-aventuranças, nelas, Jesus não só anuncia o reino de Deus, mas mostra-o já presente no meio dos homens e aponta o caminho que ele conduz. As bem-aventuranças são, pois, as 8 portas através das quais Jesus, logo no início, mostra o reino dos céus. São também as 8 portas para nele entrar e as 8 vias para nele caminhar. E também tem uma explicação do Papa Francisco, né, que eu gosto tanto do Papa Francisco, eu acho que ele traz uma visão muito ecumênica, né, sobre a religião. Ele botou aqui a explicação do Papa Francisco, né? As bem-aventuranças são um retrato de Jesus, a sua forma de vida,
e constituem o caminho da verdadeira felicidade, que também nós podemos percorrer com a graça que Jesus nos concede, né? Mostrando aí que Jesus está sempre nos amparando, sempre nos auxiliando. E aí, essa é a minha colocação. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Porque, assim, Ana, eu tirei algumas frases para que a gente também possa aumentar o estudo, tá? Aí eu vou falar por partes, se você me permite. Quando a gente escuta essa frase, ou a gente lê essa frase de Jesus, quando ele diz para nós que a gente tome a sua cruz, né, e siga-me, isso é muito importante, porque a gente precisa entender, o que ele falou lá, o Emmanuel falou acima, né? A gente não vai ter privilégios, né? Então, é pegar a cruz e seguir. Então, eu coloquei, eu vou fazer bem resumido, apesar que eu tenho bastante conteúdo aqui para mim, tá? Julinha, fica à vontade, tá? Eu coloquei assim: tomar a cruz e seguir. Não fugir das responsabilidades que a vida tem. Tomar sua cruz das suas responsabilidades, o corpo que temos, a família, o emprego, a história de vida que temos, os dramas que possuímos, assumindo as responsabilidades. Tudo isso é tomar a cruz, né? Porque nós temos tudo isso. E seguir a Jesus com os ensinamentos que são roteiro. Então, assim, eu tenho todos os problemas, eu tenho, né, que eu estou no mundo, mas eu tenho um roteiro a seguir. Então, tome a sua cruz, siga-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho um roteiro. Então, você já pode seguir. Mas seguir com a tua cruz, não é com a cruz do outro. Nem querer tirar a cruz, porque a gente sabe que isso não existe, tá? E quando a gente escuta essa outra frase, que para mim ela é muito complicado, a gente ainda, né, nessa condição, pelo menos para mim, né, quando a gente escuta a frase amai vossos inimigos, né? Então a gente tem as explicações de Kardec no Evangelho, a gente vem buscando esse conteúdo. Saulo César tem um estudo sobre essa passagem. Saulo César, que ajudou Haroldo, né, na construção do Novo Testamento, nas traduções. Ele tem o Evangelho por Emmanuel, e ele tem um estudo na internet, são 7 episódios, que ele fala sobre o amai os vossos inimigos. É imenso, é lindo, é demais, e tudo em cima do que o Emmanuel disse. Então, ele mesmo diz para nós, o Saulo César, que esse versículo de Mateus, que é o versículo 544, né? Capítulo 5, versículo 44. O Emmanuel comentou esse versículo 22 vezes. Tem 22 textos do Emmanuel comentando esse versículo de Mateus. Então, a gente pode entender que se Emmanuel comenta um versículo 22 vezes, é porque é algo que a gente ainda não entendeu os estudos do Cristo, quando ele diz, amai os vossos inimigos. Eu vou me permitir falar isso porque eu achei interessante. O Saulo explica que existem 2 categorias de inimigos. Então, ele botou a primeira categoria, ele não concorda com nossa maneira de pensar, não concorda com as nossas escolhas e nos criticam. Esses são a primeira categoria dos nossos inimigos. É natural que aquelas companhias que estão mais apegadas às questões da matéria, elas se distanciem e se irritem, se agastem com as nossas escolhas e posturas. Então, essa é a primeira categoria dos nossos inimigos, né? Então, eles nos criticam porque eles já não concordam com o que a gente quer seguir. Então, a gente tomou um outro rumo. Então, não comunga mais com aquelas ideias. E a segunda categoria, que eu achei muito interessante, nós mesmos construímos os nossos inimigos.
que ele colocou lá. E de que forma nós construímos esses inimigos? Aí ele coloca aqui, né? Evitar que eles se tornem nossos adversários. A melhor maneira de evitar essa categoria de adversário é entender que respeito, consideração, atenção, tolerância são elementos que nos ajudam na nossa imunização espiritual. Imunização espiritual. Atitudes respeitosas para com esta pessoa, tolerância à diversidade, o reconhecimento que cada pessoa tem o direito de pensar de forma como quer, é uma das medidas mais importantes para evitar o surgimento desse tipo de adversário. Evitamos, com isso, vibrações negativas e antipatias. Então, isso é só um pedacinho do que é esse amar os inimigos. Porque a gente, às vezes, acha que o amar o inimigo é ter para aquele que a gente não tem uma grande afinidade um amor. Isso não existe. Então, a gente pode se tornar até adversário porque a gente aqui não respeita, critica. Né? Então, a gente tem que evitar, inclusive, que a gente seja bombardeado com essas vibrações. Para isso, a gente precisa o quê? Respeitar o outro. E isso, só não querer mal para o outro, já é uma forma de você fazer essa imunização espiritual. Né? E aqueles que a gente não comunga mais, né? Comunga mais com as nossas ideias, deixa partir. Então, eu achei interessante eu trazer isso, gente. Eu sei que fica um pouquinho extenso, mas é que a gente, às vezes, tem uma noção, quando a gente lê amar o inimigo, como que a gente vai amar aquela pessoa que nos quer mal. Isso não existe. Né? A gente tem que querer o bem para o outro, independente se ele gosta ou não da gente. Né? E aí segue, né? Eu tirei também, quando ele diz, né, orai pelos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, eu coloquei aqui, o ensino de Jesus vai além da lei universal da bondade para com os semelhantes. Fundamenta-se no princípio justo das correspondências. O ódio, o crime, a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. Então, a gente precisa trabalhar essas forças que vão realmente trazer muito mal, primeiramente para nós. Então, há necessidade que a gente trabalhe esses ensinos de Jesus no nosso dia a dia, nessa construção íntima que a gente precisa. E emprestar sem nada esperar. Diz isso aí a gente tem lá no nosso Evangelho, capítulo 13, item 3, fazer o bem sem ostentação. E ainda é muito difícil. O que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber. A gente ainda tem muito de ostentar o que faz, mas a gente já tem o roteiro lá do mestre, né? Que a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Além de ser caridade material, é caridade moral. E a gente já consegue fazer a caridade material, que é o dar. Mas essa caridade moral, a gente ainda está no caminho, sabe? Nessa construção, porque a caridade moral é a mais difícil. Então, a gente está nesse embate conosco mesmo. E eu vou colocar só mais um aqui, que é da porta estreita, que essa porta estreita são os esforços sobre si mesmo. Né? O homem que a queira transpor precisa fazer para vencer suas más tendências, coisas que poucos se dispõem a fazer. Então, transpor essa porta estreita é a gente vencer as nossas más inclinações. É que Kardec já trouxe também para nós. E tem a questão 909 do Livro dos Espíritos, que diz para nós, os Espíritos dizem para nós, que algumas vezes, através de pequenos esforços, e que é a vontade que nos falta. Então, a vontade de nos esforçarmos pouco para que a gente possa vencer essas más inclinações e vencer
essa batalha para que a gente possa ultrapassar essa porta estreita. Eu vou deixar agora para mais pessoas contribuírem, tá bom? Essas passagens deixam bem claros, como a Júlia já deu aí bastante detalhado, que Jesus em nenhum momento prometeu moleza, né? Todas elas aí deixam bem claro que ninguém que pretende seguir os seus passos vai ter moleza, não. Inclusive, como a Julinha botou bem falado ali no início, não teremos privilégios só porque estamos seguindo Cristo. E toda a vitória, toda a alegria, toda a libertação virá no mundo espiritual e não na matéria necessariamente. Porque, na verdade, olha que frase pesada, né? Essa eu acho que é a mais pesada de todas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Então, olha só, ele está dizendo que aquele que o seguir, né, aquele que seguir os seus passos, será como uma ovelha no meio de lobos. O que é uma ovelha no meio de lobos? Vai ser dilacerado, vai ser devorado. Então, o desafio é grande. Não esperemos de forma alguma benefícios, principalmente materiais, financeiros, nada disso. Pelo contrário. Se você está tendo benefícios com a sua religião, com a sua religiosidade, se seguir o Cristo está te deixando rico, talvez você não esteja exatamente seguindo o Cristo. Né? É até uma forma de se pensar, porque se você ganha dinheiro com a religião, se você está ficando rico, milionário, muitas vezes, que a gente vê alguns aí, com a religião e não com a sua profissão, né? Assim, né? Você escolheu como profissão ser religioso, né? Só pregar a palavra, e isso está te deixando rico, milionário, talvez você não esteja exatamente seguindo Jesus, né? É um alerta aí para se levantar. Mais alguém? Então, vamos em frente. Você falou, Vitor, Oi, Dora, pode que falar. a alegria, a felicidade virá realmente, claro, mais plena no mundo espiritual, porque a gente se liberta da matéria. Mas, mesmo assim, quando a gente consegue superar coisas, a gente se sente mais aliviada. Eu vejo isso muito por exemplo, a questão, por exemplo, da raiva, né? Você sente a raiva, depois você faz uma oração pela pessoa, relaxa. O prazer que vem depois é muito bom. Eu acho que aqui a gente tem umas gotinhas, um pouquinho. Então, Doro, mas essa alegria que a gente já sente na matéria, mas essa aí que você relatou, ela na verdade é uma alegria do espírito, né? Exatamente, porque ela não é material, ela não advém de nada material, né? Então, ela já é uma alegria do espírito. Isso, é isso mesmo. Vamos lá, Aninha. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem um ensejo sincero de aprender a melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Aí, como ele colocou também aqui, né, nessa frase, né, no mundo tereis tribulações, ciente que se não lutarmos para a nossa transformação, vamos retardar a nossa evolução. Como diz o Arthur, se o espiritismo é um universo de consolação, é também uma montanha de responsabilidade. Como cristãos, temos a certeza da responsabilidade individual e coletiva de cada ser para um mundo melhor. É isso, a gente quer colocar.
o Arthur também falou uma frase do seu Honório. O seu Honório é uma pessoa que eu acompanho através de um livro que ele fez, né, chamado Luz Imperecível. Sempre eu trago algum comentário desse livro do seu Honório. Eu achei pertinente eu trazer essa frase, que o seu Honório disse que o espiritismo ele não exige nada, mas ele espera tudo. Então, se ele espera tudo, ele espera o quê? A nossa transformação moral. Agora, é através do quê? Do trabalho, do sacrifício, do aperfeiçoamento incessante, para que a gente se torne realmente esse homem de bem, né? Que traz ali no Evangelho para que a gente possa entender o que é um homem de bem, né? Bem, né? Moral, né? Não é bem material. E eu coloquei aqui, né? Não existe na lei de Deus privilégios, como eu já falei, né? E Jesus não é doador de facilidade terrestre, né? Então, assim, ele é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Porque se a gente quer, ele renova a nossa vida, né? Porque ele tem um roteiro. Agora, a gente, às vezes, quando fala isso, parece beatice. Parece ainda aquelas pessoas que ficam... Vem que Jesus vai te salvar, né? Porque, às vezes, a gente entra numa confusão, né, dessa salvação instantânea. A gente sabe que não é assim, porque o Espiritismo já nos disse que a necessidade é desse trabalho, esse trabalho interno e o trabalho externo também, porque a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Então, se a gente não faz a caridade, a gente também não transforma. Não se transforma e não transforma nada. Então, eu tinha colocado, inclusive, nessa frase das tribulações, né, que Jesus traz para nós, que no mundo tereis tribulações. Eu venci o mundo. Então, ele diz que ele venceu. Então, se ele venceu, nós também, porque é o roteiro, não é isso? E aí eu fiz uma consideração aqui, porque eu trouxe lá do Evangelho o que Fenelon falou para nós no capítulo 5, no item 23, tormentos voluntários. Então, o Fenelon diz que cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, muitas das vezes, essas tribulações são consequência dessa vida, pelas nossas escolhas, e a gente cria tormentos que não era necessário. Agora, essas tribulações que acontecem, quando a gente acha, poxa, mas eu não tenho nada a ver, aí a gente vê aqui, né? São escolhas equivocadas desse passado, né? Que dessa trajetória nossa evolutiva e que a gente retorna pela misericórdia de Deus para fazer essa reencarnação dar certo. Então, é isso que eu queria trazer. Esse parágrafo é um resumão das frases acima, né? Porque, como a Júlia acabou de falar, realmente, em Jesus, né, no Espiritismo, que é o nosso caso, você vai encontrar essa fé, esse amor, essa esperança. Tudo isso você vai sentir, você vai encontrar. Porém, isso vem... É necessário uma contrapartida, né? É necessário que a gente trabalhe, que a gente estude, porque o aperfeiçoamento é necessário. Você não vai aprender nada por osmose, né? Que vai vir no ar, vai entrar na sua cabeça sem que você leia, sem que você faça, sem que você pratique. Isso vale para tudo na vida, tanto para o espiritismo quanto para a nossa profissão, para tudo que a gente exercer na vida. É necessário a prática, mas é necessário o aperfeiçoamento também, porque a prática sem o estudo também é uma irresponsabilidade, né? Você se colocar a fazer coisas que você não se preparou para estar fazendo. É uma irresponsabilidade. Então é necessário que a gente estude, que a gente se prepare, que a gente até mesmo se sacrifique, né? Buscando o desinteresse, né? Foi até o que eu falei, que é a gente conseguir fazer as coisas não só pensando no dinheiro, não só pensando nas recompensas materiais, mas pensando também no bem geral e no bem-estar de todos, fazer com essa intenção,
porque aí sim nós vamos, aos poucos, conseguir fazer com que essa transição planetária vá de uma forma mais rápida. Né? Pode falar, Júlia. Assim, uma outra frase dessa de Jesus que me toca muito, porque é que eu falo, o estudo tem que trazer para mim e fazer esse movimento interno, né? Aí eu vejo que eu não estou nem perto desse roteiro, né? De seguir esse roteiro de perto, eu estou seguindo o roteiro de longe. Mas uma das frases também que me chamou a atenção, que me chama sempre, é: não julgueis para não ser de julgar. Gente, o que mais eu faço é julgar. E a gente, quando está dentro de uma sociedade, né, do nosso convívio, a gente vai vendo que o julgar ainda é uma coisa banal. Né? E o Cristo já disse lá em 2024 anos atrás para a gente não julgar. Né? Então, a gente. E como é que é não julgar? Né? Porque como é que a gente faz para não trazer esse mal mais para dentro da gente? É o convite, esse roteiro é o convite da prática da tolerância, da compreensão e do amor ao próximo. E que a gente ainda está muito lento nessa caminhada, principalmente dessa tolerância. Interessante, né? O capítulo foi estudando, foi lendo, tudo bem. Eu acho assim, aquela frase que eu cansei de ouvir diversas vezes, né? Nós não viemos a passeio, né? Nós viemos a trabalho aqui. E o principal também que eu achei no capítulo todo que falou é nós, né? O ser humano, a principal qualidade que ele tem que ter é a humildade. Ele tem que ser humilde para conseguir atingir tudo isso aí, tentar chegar no caminho que Jesus nos ensinou. Não ser submisso, mas ter a humildade. Com a humildade, você vai puxando o restante, né? Para você poder se elevar. João, eu vou completar a tua fala agora com essa frase que está aí no texto, quando ele diz: entre vós, o maior seja servo de todos. Né? Quer dizer, para a gente ser maior, a gente tem que ser um servo de todos. Só que é meio diferente. Então, se a gente compreender nossa milenar, veríamos no caminho oposto à felicidade. Porque no orbe terrestre, onde a gente está agora, né, as pessoas que têm mais condição financeira, mais inteligência, né, precisam ser servidos. Eles não veio para servir. Muitas das vezes, você se coloca numa posição de ser servido porque você tem uma condição financeira melhor, porque você é mais inteligente. Então, aonde não existe a humildade, porque isso é um oposto do que o Cristo falou. O maior tem que ser servidor de todos. Então, assim, se eu tenho mais, em algum aspecto da minha vida terrestre, isso foi dado a oportunidade de Deus para mim, que a qualquer momento eu posso perder. Ah, mas a inteligência não perde. Não perdo, não vou perder a inteligência. Mas eu posso sofrer um acidente e ficar impossibilitado de mentalmente agir. Então, foi tirado de mim a minha oportunidade, que eu estou servindo mal. Então, isso que o João traz é muito importante, porque a gente precisa lidar com o que nós já temos, não como um privilégio, né? E trazer a humildade como um fator do dia a dia, em qualquer lugar que eu possa estar. E se eu tenho mais inteligência, se eu tenho mais condição, não é por isso que eu tenho que ser servido.
porque a gente vê que esse caminho está oposto, porque a gente, às vezes, se coloca no mundo como privilegiados, e a gente viu aqui nesse texto que não existe privilégio, de forma alguma, nem porque eu tenho uma religião A, B ou C, ou porque eu tenho algo do mundo. Né? Mesmo a minha inteligência, como eu dei o exemplo, isso até pode ser tirado momentaneamente neste momento. Então, que a gente possa sempre trazer isso como base, humildade e caridade. Né? E achei interessante o João trazer isso, porque há necessidade da gente refletir. Vamos para o parágrafo, né? Aqui está, comprovando suas lições divinas, o mestre supremo viveu servindo e morreu na cruz. Eu estou lendo um livro que se chama Jesus e a Atualidade, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles, que tem um texto que se chama Jesus e Desafios. Eu vou trazer só um trechinho que eu achei muito pertinente para o nosso estudo. Diz assim: enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não guardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. E é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade. A Júlia e o João acabaram de falar essa frase aí, né? O maior entre vós seja o servo de todos. Foi o que Jesus fez. Jesus foi e é, né? Mas foi entre os encarnados o maior entre todos e se colocou sempre numa posição de servidão, né? De nos servir, de nos mostrar, de nos ensinar. Ele não nasceu, né? Não nasceu na melhor condição da época, não quis um palácio para viver, não quis servos para lhe fazer suas vontades, nada disso. Pelo contrário, ele que tinha o poder para ser o rei da terra, ele se tornou o rei da terra, mas não o rei da terra física, né? E sim, ele veio mostrar sua autoridade de governador planetário espiritual, né? Da vida espiritual do planeta Terra. Então, e fez isso através desse exemplo de humildade e de colocando em prática essa frase que a Júlia falou e que ele botou em prática sobre o maior deve ser o servo de todos. O dia que o planeta Terra, os maiores da Terra agirem assim, né? No dia que os governantes, os líderes agirem dessa forma, certamente o nosso mundo vai começar a se tornar um lugar muito melhor para se viver. Mais alguém que queira fazer considerações finais? Se ninguém falar, falo eu, né? Porque a gente dá um montão de pitaco aqui nesse estudo. Assim, quando a gente lê essa frase do Emmanuel, né, que o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. A gente sempre, nos estudos que a gente se aprofunda um pouco, a gente sabe que a cruz era uma probabilidade, né? A gente sabe disso. Mas ele só morreu na cruz porque nós, né, assim o quisemos, né? Porque o povo ainda muito ignorante naquele momento, né? E a gente sabe disso. Agora, quando a gente traz essa cruz para nós, né? Porque eu preciso entender cruz, né? Carregue sua cruz e siga-me, né? Então, a cruz de todos os símbolos é o mais universal, porque ela junta terra e céu. É uma ponte, é uma escada. Por quê?
seria a cruz, é qualquer dificuldade que nos aprimore o espírito. É a cruz que nos levará ao aperfeiçoamento íntimo e à conquista dessa grande meta. Que a nossa meta é a perfeição, é o nosso progresso, que é assim que a gente entende pela doutrina dos espíritos. Isso aí. Mas era uma probabilidade, mas era uma probabilidade de 100%, né? Porque Jesus tinha consciência, né? Ele sabia que não ia ter um final diferente, né? Diante do que precisava ser dito, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Tem um estudo, não sei se foi com Haroldo ou se foi com César, com Saulo César, mas eu acho que foi com Haroldo, não vou precisar. Que ele diz que Públio Lentulus, que é o Emmanuel, ele tinha poder naquele momento de livrar o Cristo da cruz, se ele assinasse para o Cristo não ir para a cruz. Então, assim, quando Cristo chega para Emmanuel, né, naquele momento, como Públio Lento, senador romano, né, e falou: está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios, ele preferiu seguir o Cristo depois, né? Como nós aqui. A proposta é essa. Pode seguir agora ou pode seguir daqui a, não sei, bilhões de anos, milhões de anos. Basta no nosso querer. Então, assim, a probabilidade da cruz, né? Porque a gente sabe que naquele momento era assim que as pessoas eram mortas, né? Agora, a gente sabe que na história, né, quando a gente tem esses bastidores através do espiritismo que tira esse véu, Emmanuel, naquele momento, tinha o poder de tirar Jesus da cruz. Mas a gente sabe que existe todo um aspecto, né, e um propósito divino em tudo que é feito, né, realizado, para cada um de nós. Então, que a gente consiga, dentro do que a gente tem nesse momento, saber o que é importante para que a gente possa dar o nosso passo adiante para a nossa evolução. Certamente. É triste, né, que a nossa realidade ainda seja... Era pior ainda naquela época e ainda hoje acredito que alguém com a coragem de Jesus e com o espírito de Jesus hoje em dia ainda teria provavelmente um fim trágico. Não, talvez não mais na cruz, porque não se usa mais a cruz, mas provavelmente algum outro método bem trágico que ainda se utiliza hoje seria o fim de Jesus do mesmo jeito. Porque tudo bem, né? Públio Lentulus tinha ali poderia ter salvado ele da cruz naquele momento, mas ele não ia parar. Ele ia ser crucificado lá na frente por algum outro motivo. Então, ele não ia parar, ele não ia parar. Por isso que era 100% de chance de ser crucificado naquela situação do mundo, né? Porque ele não ia parar, ele ia continuar até ser crucificado. Então, vamos então, né, agradecer a Aninha por nos guiar no estudo da noite de hoje, por nos trazer tanto conhecimento, pela presença de todos aqui mais uma vez, né? Sem vocês esse estudo não existe. E pedir então a nossa querida irmã Vera, que vai fazer o estudo vai nos guiar no estudo da semana que vem para fazer a nossa prece de encerramento. Sou eu, não vi escrito em lugar nenhum. Você não escreveu, não? Eu botei lá no grupo, deu até aquela polêmica, lembra que a Julinha até falou? Não apareceu, não abre, não. Tem que ver isso. Se você achar que não dá, me avisa depois, porque até deu aquela polêmica da Julinha de que de repente tinha que ser você hoje. Aí eu falei, não, mas eu botei ela no 1º de março. Mas depois você me fala, se você por algum motivo achar que não dá tempo, você me avisa. Eu posso fazer, mas não tem o coisinha lá com o meu nome, não. Você vê depois. Para na Ana hoje. Sabe, aquilo que é posta lá, das datas? Pelo que eu recebi, parou na Ana hoje. Você não mandou outra ainda de março. Vamos fazer a prece final e depois a gente vê isso, por favor. Tá bom. Fechar os olhos. Em nome de Jesus, e de Emmanuel, e de todos os guias
orientadores espirituais que nos orientam durante todo nossa prece, nosso estudo. Eu agradeço firmemente pelos conhecimentos que nós podemos sempre aprender a cada dia, a cada momento, e que nós todos tenhamos uma boa noite, orientados, ajudados por Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus, compartilhem com Uma seus boa amigos, noite, familiares. boa noite para todos. Uma boa noite para Boa todos. noite, boa E que essa noite. mensagem se espalhe cada vez mais. Boa semana Boa semana para todos.